A seca histórica que castiga o país deixou o rio Amazonas e seus afluentes em situação crítica de escassez hídrica. Comunidades indígenas ribeirinhas veem suas casas flutuantes e balsas sobre grandes bancos de areia que até pouco tempo atrás estavam cobertos pelas águas do Rio Negro. A bacia do rio Amazonas abrange 9 países da América do Sul: Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Alguns deles estão entre os mais atingidos por uma escassez de chuvas incomum. A falta de chuvas favorece a propagação de incêndios florestais na Amazônia, que vive a sua pior onda de queimadas das últimas 2 décadas, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. Especialistas afirmam que esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Israel afirmou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, o movimento pró-Irã afirmou ter frustrado 2 incursões de tropas inimigas no 4º dia de operações terrestres israelenses. Antes do amanhecer, o exército israelense bombardeou um centro de ajuda humanitária do Hezbollah no coração de Beirute, com pelo menos 7 vítimas. A escalada militar entre Israel de um lado e Irã e Hezbollah do outro suscita temores de um conflito mais amplo na região, um ano após o ataque do grupo palestino Hamas em solo israelense. Desde meados de setembro, o exército israelense intensificou a ofensiva na fronteira com o Líbano, atacando posições do Hezbollah, que iniciou hostilidades contra Israel em apoio ao Hamas. Israel anunciou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do Hezbollah em um bombardeio noturno, ao mesmo tempo que ordenou a evacuação de 25 cidades no sul do país. Com esta ofensiva, Israel afirma buscar conter os ataques do Hezbollah em direção ao norte do território para que milhares de deslocados possam voltar para casa. Israel declarou nesta quarta-feira persona não grata ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, por não condenar de forma inequívoca o ataque de mísseis do Irã contra o território israelense desde terça-feira. Em um comunicado, o ministro de Relações Exteriores de Israel afirmou que qualquer um que for incapaz de condenar o ataque do Irã não merece pisar em solo israelense. Israel Katz também afirmou que Guterres é um secretário anti-Israel que dá apoio ao que ele chamou de terroristas, estupradores e assassinos. Depois do ataque do Irã a Israel com quase 200 mísseis na noite de terça-feira, Guterres reagiu, condenando a ampliação do conflito no Oriente Médio e a dinâmica de escalada após escalada. O chefe da ONU apelou repetidamente a um cessar-fogo nos combates de Israel, tanto com Hamas em Gaza quanto com Hezbollah no Líbano. O presidente argentino Javier Milei vetou uma lei para melhorar o orçamento das universidades que havia sido recentemente aprovada pelo Congresso. Horas antes, houve um grande protesto liderado por estudantes e professores em apoio à educação pública e em repúdio ao ajuste econômico do governo. Representantes de movimentos sociais e sindicais e pessoas independentes acompanharam os universitários em frente à Praça do Congresso Nacional em Buenos Aires, epicentro do protesto que se replicou nas principais cidades do país. A marcha reuniu o descontentamento social diante da recessão e o aumento da pobreza em 11 pontos percentuais na primeira metade do governo de Milei, que atingiu 53% da população e é considerada a mais elevada em 2 décadas. O governo qualificou a marcha como política e as reivindicações por aumentos salariais dos professores como injustificadas. O cenário social é cada vez mais tenso e pesquisas apontam o declínio acentuado da popularidade de Milei. Nesta quarta-feira, um eclipse solar anular ocorreu na Ilha de Páscoa, um território chileno, e seguiu em direção à Patagônia, no extremo sul do continente americano. O fenômeno, que começou no norte do Pacífico, pôde ser observado na Ilha de Páscoa por volta das 12h20 locais. A faixa visível avançou rumo ao sudeste para passar primeiro pela Patagônia chilena e depois seguir sobre a Argentina. O eclipse é denominado anular porque a Lua não cobre completamente o Sol, deixando uma espécie de anel de luz do Sol. O fenômeno, que começou no Pacífico, termina no Atlântico Sul e pôde ser observado apenas na América do Sul e nas ilhas de ambos os oceanos.